agora o professor Atlas. Tenho pena que não estejam muitos outros, porque muitos outros, sobretudo humanistas, também foram envolvidos no memorado, nos seminários e em vários dos seminários do memorado houve uma relação muito amigável em várias secções, desde a filosofia clássica à arte humanística e à parte de história. E esses encontros foram altamente fecundos. Estava imitando muito representante nessa altura, João Dionísio, que poderia eventualmente também falar nesse aspecto. Mas tenho pena que, porventura, por desconhecimento, por não terem tido informação suficiente, pessoas como Elsa Gonçalves aqui não se encontram. Bem, fui promovido a João Batista, espero que ninguém corte a cabeça. Por outro lado, foram aqui ditas coisas muito sérias e muito matizadas, mais matizadas do que eu sou capaz, ou na minha memória figuravam, como foi o deputado, que realmente teve oportunidade de matizar as coisas com a documentação que eu não tive a oportunidade de fazer. E a minha voz não é muito sonora, mas quero naturalmente, em primeiro lugar, saudar todos os meus amigos e da família e as muitas pessoas da minha família tinha cumprimentado diretamente que era a altura que estava e que todos os outros já tinha eu saudado. Pois bem, como vamos falar de Dom Manuel Cecílio Dias e Dias, esse é o nome completo. Para quem com ele conviveu era simplesmente Dom Manuel, sem necessitar de mais caracterizações nem apelidos, pois tão próximo ele estava de nós que chegava ao seu nome de batismo celebrado no dia de Natal de Manuel, embora o dia de aniversário natalício tivesse lugar em 14 de agosto. Bastava-nos esse nome para sabermos a quem nos dirigíamos e a quem nos referíamos, fosse quando estávamos com ele no seu gabinete em Santiago de Compostela, seu despacho, fosse na sala de seminário em Lisboa, onde ele veio regularmente no lançamento dos mestrados da Faculdade de Letras, numa experiência de coabitação inevitável, e onde o escutávamos em tempos medidos por ele, sem prolongamentos imprevistos e em diálogos dilatados que se prolongavam quando necessário. E assim continuamos a designá-lo pelo respeito que nos merece e pela familiaridade que ganhamos com ele. Recorrendo a Tácito, autor que andava na sua memória quando pela primeira vez nos encontramos com ele, lembramos agora com orgulho Dignitatem Nostram Abibno Incoata. Efetivamente, muitos de nós havíamos de continuar a reclamar a nossa dignitas universitária, por certo, por ela ter sido começada com Dias e Dias ou até junto dele, em busca de caminhos universitários, primeiro, em acompanhamento amigo por parte dele depois. Talvez Carmen Cotonnier, que veio de Valência até Salamanca para continuar a escutá-lo de perto no percurso que levava, tenha sido uma das primeiras em ficar na sua órbita de influência e uma daquelas que melhor seguiu o mestre. Outros que seguiram, não saberei dizer quem cerrou a porta. Feliz por ter guardado o direito de lembrar algum dos seus derradeiros conselhos. Possivelmente esse direito foi reservado para familiares que o seguiram até ao último instante. No Hospital de Santiago ainda perguntava a Pinto se continuava a lembrar-se do ensino que lhe ministrava sobre a guarda latina. Eu, sem qualquer mérito a declarar, entrei também na série por motivos não de todo previstos. Se depois isso serviu de passagem para outros, eles dirão. Não sei se também eles foram reconhecidos sob fico, mas o mensageiro sente-se feliz com o acolhimento. Recordo naturalmente
no Paço de São João. Pela minha parte, apenas atenderei ao testemunho que me coube assegurar desde o primeiro dia. Sapientia edificavit sibi domum, expedit columna septem immolauit, victima suas, misquit vinum et proposito mensum sua. Volto-me para esse homem de saber, que por ser homem de ciência e de efetos, se tornava guia. Não se quedou em torno de marfim, que bem a podia ter, para daí olhar o rio Sá e a sua colegiada com as terras circundantes. Construiu uma casa, tinha na Rua Nova, em Santiago, mas alargou-a até à Universidade Santiaguesa e daí até outras, onde a nossa casa era também sua, por direito de ensino e de estima. Com frequência nos acolheu e interessadamente perguntava para o nosso percurso e nos envolvia em assentimento, acumulando-nos com respostas que eram partilha de saberes em busca de outros, todos eles repartidos com largueza. Com alegria, repetimos hoje o respeitoso neerlandês Kees Netbon, que valeu a pena o desvio por Santiago. Mesmo que não fosse, para aí permanecermos por muito tempo. Na realidade, íamos como peregrinos e voltávamos como romeiros, dispostos a abraçar sempre que o banho lustral da chegada estivesse cumprido na fonte, mesmo que não tivéssemos oportunidade de chegar à Catedral depois de avistarmos no momento do gozo. Muitos recordarão a dívida contraída com Dom Manuel, que era à mesa da palavra nos seminários e nas conferências num ritual conhecido pela revista Legislador, quer nas leituras nos aconselhou, por sugestões bibliográficas, quer nos momentos de encontros que nos proporcionou e que nos tornaram marcos de um monumento em Arenas. O desvio até Lisboa, discretamente, foi o começo. Recordo o primeiro encontro, embora a memória se esvaia em pormenores. Recordo, sim, ainda o dia em que Dom Manuel nos visitou a Lisboa. Estávamos em 1973, recordar que de facto a convite da Presidente do Instituto de Alta Cultura, nossa saudosa professora Maria de Lourdes Belchior, Dom Manuel Dias e Dias veio a Lisboa, já na sua condição de professor na Universidade de Santiago de Compostela. Julgo saber que lhe era pedido a dar opinião sobre a instalação do Instituto de Cultura Espanhola. Por isso, na respectiva biblioteca figuram obras de primeira água latina. Seria também com mandato para sondar as possibilidades de colaboração com a secção de Filologia Clássica, ao tempo fragilizada pela aposentação do professor catedrático, por reforma antecipada em 1970 de Francisco Rebelo Gonçalves. E via-me comprometido a tarde e colaboração nos seus anos seguintes. Com a sua retirada, por motivos de doença, sentia eu mais que outros a sua ausência, já que ia para 3 anos. O Manuel encontrou-se connosco no gabinete do Instituto Clássico André de Rezende e quis saber dos nossos interesses académicos. Falou-nos depois no Anfiteatro 2 da Faculdade de Letras, refletindo sobre as tarefas que nos incumbiam como filólogos clássicos e sobre os horizontes que se abriam. Já não recordo o dia, mas seria por maio, no local em que nos encontramos nesta sala, serei possivelmente a única testemunha presencial. Estávamos com a palavra de nova. Muitos já partiram. Alguns não terão tido disponibilidade para estarem aqui em nossa companhia. Com a simplicidade que se fazia ouvir pela primeira vez de um auditório que ainda não lhe era familiar, considerou que nada melhor para se apresentar do que recorrer a Plínio e ao reconhecimento que o fazia identificar-se pela dedicação às letras, tal como Tácito. Tal familiaridade, para que era honra para nós, abria-nos as portas e deixava-nos com a responsabilidade de, pela dedicação aos estudos clássicos, nos darmos as mãos, nos estimularmos a um esforço complementar para garantirmos a continuidade desses estudos, alargando-os. A
figura de referência para todos era, por exemplo, os o tomávamos por patrono. Outras nos eram bem queridas a todos, pelo esforço que haviam feito em tempos mais ou menos chegados. Havia ainda a saudade de Belo Gonçalves. Maria Helena Prieto assumia os encargos mais imediatos, estaria de resto e a pouco o Rui Alves Fernandes. A missão que nos era dado escutar trazíamos antes. Para sermos exatos, todavia, não era de facto a primeira vez que o Dom Manuel Dias e Dias entravam em contacto com a Faculdade de Letras de Lisboa, pelo menos noutro espaço. Ali no Instituto Clássico não chegava ele a lugar desconhecido, pois de há muito estabelecer contactos de amizade e estreitar boas relações com aquele que por vários anos assumira a responsabilidade do setor de Filologia Clássica da Universidade de Lisboa, Rebelo Gonçalves. Se ouso tomar recordações da presença de quem melhor as pode recordar, por saber que em momentos de alguma gravidade e nem certeza parecia no estado definido inteiramente por seu pai, espero que não esteja a abusar, o Patriarca de Lisboa, eu era desde 1951, ano em que regressava de Coimbra, posto a par das preocupações patronais e confidenciais, garantira ao seu colega da universidade que não lhe faltaria amigo. Se algo ou alguém despedisse dele, depois ia saudar. Rebelo Gonçalves mandava depois, em gesto de gratidão, o artigo preparado para o primeiro volume da segunda série do Fronocínio, previsto aqui entrar em nova vida com o apoio que lhe estava garantido pelo Instituto de Alta Cultura, pois este passaria a financiar a publicação, uma vez integrado no Centro de Investigação e Estudos Clássicos. E ambos os professores que se encontravam pela primeira vez, podemos assegurar que nem um nem outro dispensavam gramática. Mas tanto um como o outro, cada um a seu modo, consideravam que a gramática era um modo de começar e a ela se havia de regressar como maneira de conviver, de modo de terem experimentado, depois de se terem experimentado nas vicissitudes da sua história. A seu tempo, Dias e Dias trouxera a público a antologia de latim vulgar, publicada na década de 1950. Apreciava o Rebelo Gonçalves, que, grande conhecedor da história da língua latina, se interessava pelos fenómenos de usos vulgares para explicar as variantes das línguas românicas. É que Rebelo Gonçalves se assumiu mais diretamente vinculado à herança de José Maria Rodrigues, não esquecia ele as lições de José Nunes, nem considerava menos necessário permanecer nas de José Leite Vasconcelos, seu estimado mestre, que se estreara como docente de latim em 1911, ao ser integrado na Faculdade de Letras. Relativamente a José Maria Rodrigues, ambos mereciam interesse as ligações do latim clássico que serviam para apreciar o molde das formações eruditas dos autores do Renascimento e defender as escolhas documentadas nos seus textos. Quanto a José Joaquim Nunes, não era um nome estranho a Dias e Dias, pois fora ele quem representara a Academia das Ciências de Lisboa na reunião da União Académica Internacional, que se apresentava no partido de tarefas para a aprovação do dicionário do campus. E esse tempo, acabado o Dom Manuel Dias e Dias se transferiu da Universidade de Salamanca, onde trabalhava em 56 a 68, para Santiago de Compostela, onde iria estabelecer os estudos clássicos e estar à frente das unidades universitárias maiores. Não saberia dizer em que condições, nem por que modo, ele examinara os currículos da Filologia Clássica da Universidade de Lisboa. Reconheço que ele entendeu que esse curso de Filologia Clássica se cruzava com o curso de Filologia Românica, como este se cruzava com o livro encaixado com o curso de História. Assim aconteceu de facto com a reforma universitária estabelecida no ano de 1957, por qual se combinavam disciplinas de várias disciplinas. Porém, os horizontes de Dias e Dias abriam-se já a uma nova filologia, cujos horizontes se perceberam em outras partes e aprender com personalidades robustas como Paulo Neme, Bernardo Pichot,
Deckers, pelos quais é tão útil defender a verdade familiar dos textos transmitidos, por interrogar-se sobre o percurso feito por eles em comunidades diversificadas e garantir as relações constituídas por seu intermédio. Abriam-se efetivamente novas perspectivas para acentuar o sentido da continuidade e para perceber os textos da antiguidade como fator de coesão do ambiente de uma cultura que atravessava os tempos e mantinha a qualidade de garantir essa continuidade e sobre ela se formar a nova Europa que se descobria como parte de um antigo mundo em transição para o novo que nunca acabaria de o ser. Surgiam agora novos métodos de leitura que se encaminhavam para a nova filologia. Eram tempos de renovação. Por entre as ruínas de guerras infindas havia interpretações novas. Chegavam nomeadamente pelas mãos de Ernesto Curtius, literatura europeia e Idade Média Latina, tinha sido produzida no Rio de Janeiro em 1957. A novidade aparecia entre nós com o atraso de 10 anos relativamente ao resto da Europa. Publicado originariamente em Berna, no ano de 1958, era testemunho clarividente e feliz do nosso tempo. Face à barbárie que afetara a Europa nos anos 1950, o seu autor fora acolhido por homens de ciclos de letras como S.L., Ortega Gasset, Avi Warburg, Boncoudin, Charpentier e outros, reclamava que, de novo, a humanidade se recompusesse nos dias passados e as portas das literaturas nacionais se abrissem umas às outras como herdeiras do mesmo passado, inovadoras e o futuro comum. O apelo de Curtius encontrava em Lisboa um grande eco, continuava a ecoar aí a voz de Fernando Pessoa, que era espantoso oxímoron, tão espantoso quanto era produtor, tirara para o ar 2 versos. Eu nunca fiz um Chico, era que havia eu que ler. E logo escrevi duas páginas à frente. Não meu, quando escrevo, a quem eu devo, de quem sou o anautonado, de quem enganado, julguei ser meu, que era meu, que outro me deu. Pois aí mesmo, confessava, dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Nos espaços da Faculdade de Letras, um romanista tão perspicaz e atento à modernidade como era Durão Ferreira, ensinava a teoria da literatura a partir da mensagem de Curtius e repetia que a identidade do passado era apelo a sentir a continuidade da sua presença para ultrapassar fraturas introduzidas pelos poderes fortes, fossem eles os napoleónicos ou outros. No Rio de Janeiro, quando a obra de Curtius foi traduzida no Instituto Nacional do Livro, apesar da reduzida tiragem feita, porque foram feitos mais de 500 exemplares de tradução, destinou um exemplar ao professor Belo Gonçalves, que a enterrou na biblioteca do Instituto Clássico, aí ficar à disposição dos doutores da Faculdade de Letras. Isso deve ser bem interessante. Pelos anos da década de 1950, frequentava as aulas de Faculdade de Letras de um jovem poeta, Rui Belo. Desgostou-se com a formação jurídica que lhe couber em sorte, malgrado menor frequência dos clássicos, que ensinados a ler em forma pedestre, aprendera de David Mourão Ferreira a reclamar a leitura desses clássicos e por isso soletrava. Nunca se deve dizer de onde se tiram as coisas. Na mesma faculdade, anos depois, José Vitorino Pira Martins, que acompanhava de perto o Belo Gonçalves, exaltaria a obra do mestre irmão, mas de coração humanista, como modelo de abertura à renovação dos estudos que importava a quantidade, e assim complicou o humanismo e o renascimento a propósito dos estudos internos de Roberto Curtius. Mas bem, por altura da publicação da obra de Curtius, dias e dias, estava a construir a sua análise da circunstância hispânica para responder a solicitações europeias. O seu percurso académico começara por valer no berço, procurando dias em dias mergulhar na longa duração da língua e da literatura latinas, mas quanto mais avançava, mais se tornavam evidentes
evidente a necessidade de afirmar a identidade dos grupos humanos na diversidade dos homens e na necessidade dos homens e dos seus tempos, tanto no transporte dos testemunhos do passado, como no estudo das expressões textuais, fossem elas formalizadas em textos canónicos, como os clássicos de literária, fossem elas batidas para registros mais espontâneos e mais imediatos, como os de uma inscrição evocativa numa epígrafe colocada numa lápide tubular ou de uma pissarra em que o pastor deixava registro inseguro da contagem de suas ovelhas. Em tempo mais adiantado, havíamos de receber dele uma súmula atualizada e perspicaz sobre Isidoro de Sevilha. Tempos depois, a exposição adaptava-se ao enciclopedismo cristão medieval. Em tempos iniciais, estagiara dias e dias junto da equipa do Tensão do Rio Latina, no percurso que levava a Munique, onde encontrava acolhimento junto de personalidades tão severas como Paulo Temer, Bernardo e Bischoff. Enfim, não vou alongar, muito mais que já houve referências a isso. Eram os autores hispânicos, como autores e animadores das suas comunidades de textos culturais, atentas a formas litúrgicas e às celebrações geográficas, que dias em dias preencheria os seus dias mais fecundos e para eles atrairia outros que lhe pediam conselho. Eram muitos os condicionamentos, mas deles fazia pretexto para alargar horizontes. Notava-se pela diversidade das leituras hispânicas de que não encontrava senão alguns fragmentos e daí estaria construções florantes. Como marco de novidade, no mundo politológico, surge a já referida monografia, tem por título Livros de Biografias na Real Autodedivada. Por boas razões, lhe foi atribuído o Prémio da Língua e Cultura Hispânica, mas revela-se como uma notável ação de politologia aplicada. Alguns anos depois, éramos levados a novas perspectivas em códices visigóticos e na monarquia libanesa de 1983. Tivemos o prazer de acompanhá-lo na visita de investigação que fez à Biblioteca Municipal de Porto para verificar e analisar alguns testemunhos. Era seu convite e tivemos o ensejo de contribuir para recuperar materiais e identificar testemunhos escassamente descritos por investigadores que pertenciam à geração anterior. Guardamos memória de lição da África, podemos perceber a tarefa ingente que era reconstituir um mundo que havia ficado longe da memória das gerações que nos precederam. A linha do horizonte, porém, estava definida por dias e dias desde há muito. Interessava que fora também a linha do rumo. Era imprescindível e necessário organizar um elenco de que seriam as fontes, Natividades, Médi, Steve, Espanha, foi generoso ao Manuel Dias e Dias em acolher e aceitar para trabalhar consigo, sobretudo no ano, a partir do ano de 1983, partia ele do princípio de, como membro do claustro do Discipunense, e pertencia contribuir para o prestigiar. Se outros podiam brindar na universidade com ofertas vistosas, ao ser investido em doutora honoris causa, ele queria contribuir, qualquer acolhimento apoiava o seu saber. Por isso, aceitou colaborar no lançamento dos cursos de mestrado, e nele podemos contar com o seu ensino de crítica textual ao longo de vários anos, contribuindo para isso de forma deliciosa e agradável. Não fez por mais tempo, por razões que eu recuso a declarar em público. Pode parecer que ficava longe o encontro de 1973, mas a distância temporal não faz esquecer do comum. Cabe ao visitante pode apresentar um escrito latim de origem portuguesa, um texto ainda inédito, cuja tradução fora solicitada pela Academia de Espanha e reparada a dificuldades de pai e hora. Sem o seu incentivo, não teria eu aventurado ao seu estudo.
que sejam consentidos, justamente porque estão aqui muitos dos que participaram, sejam consentidos entrar em campo mais pessoal e praticar com todos, embora devesse sentido reservado. Em data, recordo para mim, senti-me adotado familiarmente, uns dias passados em Arcelor, na Quinta das Barrosas, no seio da comunidade doméstica, onde experimentei a sensação de que era possível chegar à placidez dos dias sossegados depois de trabalhos servidos ao longo de um ano. Talvez tenha sido um momento em que eu me dispus a levar um colóquio de Santiago em pequenos grupos suplementares do livro Situação de Lisboa. Não vou recordar episódios que passaram por algumas carreiradas nas Barrosas, mas também para isso que servia a investigação. Entrávamos na mansão do Milião e recebíamos do Manuel de braços abertos. A 2 centenas de metros da estrada principal, separada por uma carvalheira esbelta por onde passavam peregrinos que iam a caminho de Santiago, ficava a casa de licenciatura para os tempos de verão. Entrava-se no espaço por um botão. Onde forem perguntar na sineta, podia ser acionada pelos visitantes ou por algum santo salto. À entrada, uma pequena capela, tão acolhedora que nos deixava sentir a proximidade de todos, um caminho pelo sagrado. Ao fundo, a uma distância de algumas dezenas de metros, via-se a casa da habitação, residia a Dona Quintina, a tia Pilar, sua irmã. A meio do gramado, as crianças que estão comigo, os professores, as crianças corriam atrás dos cachorros brincalhões e vivazes, assistidos pelos pais respectivos e amparados pela tia comum, a Lola de Sousa. Uma piscina familiar adaptada de um antigo tanque de rega deixava sacudir a vida, que se libertava do entorpecimento dos mal acumulados e nunca mais havia de cuidar. Mesmo quando estava isso, era o menino de pula, que olhava pela pequenada, a que dava atenção também ao seu primeiro. Bem perto, aproveitando sobre o matinal vespertino da casa, evitando o sol contemplado dos dias de agosto, sentava-se no mural com a sua figura serena e suave. Em torno sentavam-se os menos preguiçosos, enquanto ele ia atendendo a tudo e estendia o olhar para acolher os irmãos que chegavam de longe, Xavier, Alicia, o tio Luís, trazia notícias da Colômbia. Ele recebeu nos braços os filhos e os netos, que se iam acostumando uns com os outros, ao mesmo tempo que todos se iam realizando efeitos que não esperavam a outro para receberem as carícias dele, porque o outro nem os conhecia e as predisponibilizava. Aos mais novos, para descontarem para a vida, lançava ele a relação para devolvê-los de sombras de um auspicioso futuro. Às vezes a carícia prolongava-se por uma historieta, contada com humor. Em hora mais relaxada, entregava-se do moral a leitura de alguma novela policial. E eu próprio decidi ler O Mundo da Rosa, de Roberto Eco, a que resistia por terrorismo, por endireitar as minhas fronteiras, alegando falta de tempo para frivolidades, ao menos para não dar as vistas a alguns que respeitavam a cadência do sol e a capacidade crítica provocada minimamente pelos mais bem dispostos como Pinto e Jaime. Depois, a hora certa, sem campainha, mas por apresentação de algum aperitivo, surgiu o requinte de uma bebida apetecida em repetir alguma unidade pessoal. A rematar com um momento em modo distendido e fresco, um cotidiano feliz, não faltava a anedota bem humorada, que fazia esquecer as preocupações antigas e antecipava o gostoso pasto, preparado generosamente por quem sabia proporcionar o tratamento de estar
em mesa alongada, caseira. Lembrando esses dias, revejo momentos de felicidade que experimentei. Por volta de meados de agosto, em torno de cedo, da Assunção, as festas dos aniversários, do Manuel, da Ana Cristina, do Kiko, do filho, em que era obrigatória a presença do plano familiar. Momentos de felicidade para mim, aceito por outros. A vida universitária entrava em penumbra e muitas vezes trocávamos notícias de amigos e companheiros para nos sentirmos todos em convívio com os amigos da filologia latina medieval, perspectivando projetos e criando empatias que nos criavam ânimo para prosseguirmos os nossos estudos. Frequentemente, Dom Manuel repetia que a nossa vocação de filólogos não era no saber teórico puro, mas no saber cultural, que regressa aos textos, mas também à escrita e ao livro. Só que o livro manuscrito acentuava havia para reconhecer comunidades de homens que amavam o que outros tinham feito e que só por amor dos outros se entregavam a tarefas duras, por vezes seguindo regras e modos que até não entendiam muito bem, e se tinham dedicado a dar continuidade ao que lhes fora transmitido. A nós fomos beneficiados com a pertenção a uma comunidade de cultura não pede esclarecer que outros não entenderam e encontrar sentido de funcionalidade para o que em outros tempos se entendeu de um modo diferente. Alguma vez nos permitimos experimentar as sensações desses homens brutos trazidos à sombra dos cláusicos. Seja-nos permitido recordar o que foi a experimentação concreta e prática do que antes para mim apenas fora a investigação medida em fontes antigas, os códices de Alcobaça na Biblioteca Nacional de Lisboa. Lembro com saudades as tardes em que contemplo com João e presidentes as duas bibliotecárias amigas nos entregámos a demonstrações de engenho. Por sugestão de Dom Manuel, aventurámos a construir um modelo de códice medieval para demonstrarmos como era possível chegar a resultados possíveis sem utilizarmos qualquer tecnologia moderna e sem presumirmos de habilidades que pudessem evitar códices antigos. No entusiasmo do desafio, não olhámos em dificuldades e acabaríamos por chegar a concluir um códex arçoanos com código adequado para ludibriarmos os encontros e deixarmos que o primeiro destinatário nos censurasse a falta de engenhos da aventura escrita fisiológica que tentávamos imitar. Assim, nos entendemos a constituir um modelo de encarnação que os iam identificar nos escritos de Alcobaça. Para o efeito, procuramos educar as tábuas que encontramos no vestido de um carpinteiro e com a polícia de Jano, afrontámos de traçar das